que é um palito. Tá no ar. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Tudo tranquilo aí, pessoal? Gente, vamos dar um retorno do som aí pra ver como é que tá chegando. Canal Arte da Guerra, o canal de defesa da família brasileira com o velho general. Uma boa noite pra vocês nessa quarentena aí, pessoal. Boa noite, Brasil, esse país maravilhoso. Vamos lutar sempre pra fazer um Brasil cada vez melhor, gente. Vamos dar um retorno do som aí. Hoje com a presença especial do deputado Roberto Jefferson, do Coronel Montenegro aqui. Hoje vai ser um verdadeiro paredão. Boa noite, Brasil! Prazer enorme estar com vocês, gente. Boa noite para Ponta Grossa, Mato Grosso. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Tudo tranquilo aí, pessoal? Gente, eu vou fazer uma apresentação curta aqui, tá? Do deputado Roberto Jefferson, porque a maior parte dos senhores já conhece. Ele tem 38 anos aí de vida pública, então é praticamente um pedaço ambulante, tá? Da história da redemocratização do Brasil. Ele trabalhou com diversos presidentes da República e conhece, como ninguém, os meandros de Brasília. Está aqui conosco hoje também o Albert Cabaé, do Velho General, e o Coronel Montenegro, nosso convidado especial, tá? Então, deputado, seja bem-vindo a bordo aqui do canal Arte da Guerra e blog Velho General. O senhor quer dar uma boa noite para os nossos ouvintes? Boa noite a todos. Boa noite! Coronel Montenegro, quer dar uma palavra rápida aqui? Que eu vou passar a primeira pergunta do Albert Coronel hoje. Montenegro, é um prazer estar com vocês. É um prazer. Satisfação estar de novo aqui no canal, um canal que produz conhecimento, que não produz fake news, que desmente fake news, que é uma das coisas mais importantes no Brasil hoje em dia, né? Então, eu espero que o canal não seja fechado por conta de desmentir fake news, né? Tem gente que já tem experiência nisso, né? Então, mas a gente vai mantendo aí, porque a gente não pode baixar a guarda e não pode abrir mão disso no Brasil. Ok. Cabaé, primeira pergunta contigo, e manda bala. Boa noite, comandante Farinazo. Boa noite, Coronel Montenegro. Boa noite, deputado Roberto Jefferson. Deputado, o senhor está, como o comandante já falou, há 38 anos na vida pública do Brasil, participou de todos os eventos desde o fim do regime militar, a redemocratização. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: hoje, diante de todo o cenário que a gente está assistindo, a democracia do Brasil está em risco? Há uma tentativa de golpe praticada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Supremo hoje não é mais um órgão do judiciário, um poder constitucional judiciário julgador. Tem ativismo político no Supremo Tribunal Federal. E é um Supremo de esquerda, um Supremo que foi constituído, na sua maioria, pelo PSDB e pelo PT. E da pior forma possível, o que eu acho, primeiro, que é o pior Supremo que nós já tivemos na história do país. São muitos homens desqualificados como juristas à frente do Supremo Tribunal Federal. Você só tem 2 juízes de carreira, e não são juízes cíveis ou criminais, ou professores constitucionalistas ou administrativos. São 2 juízes do trabalho, o Marco Aurélio Collor de Mello e a Rosa Weber, do Rio Grande do Sul. Todos 2 são juízes do trabalho. Os outros 9 vieram para o Supremo para aquele tipo de nomeação que não tem mérito. É uma nomeação sem mérito. Eles se acham porta-vozes do povo, representantes do povo, ou pior, substitutos do povo, porque eles são nomeados pelo lobby. A gente recebe no gabinete da gente, quando eles são candidatos a ministro, esses ministros todos pedindo favor que você assine o abaixo-assinado deles. Eles levam apoio de televisões, de bancos, de empreiteiras, levam apoio de partidos políticos. Quer dizer, não são homens que chegam ao Supremo pelo mérito. Se você parar para pensar, você diz assim,
Qual é o jurista de nome do Supremo Tribunal Federal? Quem é o constitucionalista, o professor de direito administrativo, o civilista, um Clóvis Bevilacqua? Quem é? Quem é um Rui Barbosa? Quem é o nome? Quem é o grande nome do Supremo? Um Evandro Lins e Silva? Quem é o grande nome desse Supremo Tribunal Federal? Você não tem nenhum. Aí vão dizer, não, o decano Celso Mello, mas é caráter zero. Né? O homem que foi responsável pela nomeação dele, o Saulo Ramos, deixou para escrever na lápide dele: você é um juiz de merda. E isso vai ser o que vai ficar escrito na lápide dele. Não tem como apagar isso. Quer dizer, o caráter zero, o Celso Mello, que tentou processar o presidente Bolsonaro, que nós estamos processando pelo PTB, numa notícia-crime do artigo 28 da lei, da nossa lei de abuso de autoridade, artigo 28 da lei de abuso de autoridade, que diz: divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou do acusado. É típico. Ação típica, antijurídica e culpável. Veste como roupa no que fez o Celso Mello no vazamento da reunião secreta do presidente Bolsonaro com seu ministério. Nós demos entrada pelo PTB na Procuradoria-Geral da Justiça da República e pedimos que seja recebido com afastamento dele do cargo para que ele receba o processo, o crime que dá detenção de 1 a 4 anos e multa. Quer dizer, nós estamos processando o Celso Mello, como estamos processando o Alexandre de Moraes, também na Lei 13.869, abuso de autoridade, porque ele também infringe a lei quando nega acesso à defesa aos autos do inquérito e assume 4 papéis no processo: vítima, delegado, promotor e julgador, que é um processo absolutamente inconstitucional, não é? É um regime extremamente fascista, fazendo até corar o Tribunal do Reich como se ele fosse virginal, o Tribunal de Hitler. É uma atitude tão violenta, tão arbitrária, que ele está praticando contra a Constituição e contra a cidadania do Brasil, censurando pessoas, não é? Censurando a liberdade de palavra, de ação, de pensamento, que lembra o Tribunal do Reich que Hitler instituiu na Alemanha para perseguir os juízes que eram democratas, os judeus e os advogados que não aderiam ao nazismo. Os dois estão sendo processados pelo PTB pela lei de abuso de autoridade. E o golpe está sendo urdido no Supremo Tribunal Federal. Eles querem fazer um processo criminal contra o presidente, processo crime, porque o processo crime aceita a denúncia, o PGR faz a denúncia, aceita a denúncia, o presidente tem que ser afastado. Quem aceita a denúncia são os 11 presidentes da República nomeados, que hoje figuram com aquela fantasia de urubu como ministros do Supremo Tribunal Federal. Coronel Montenegro, próxima pergunta. Bom, a minha pergunta é a seguinte: eu estou tentando entender o fenômeno. Como é que um deputado que foi preso por causa do mensalão, depois de cumprir a pena no Brasil, ele ganha uma projeção como o Roberto Jefferson está ganhando atualmente? Muitos aí brincam, chamam de meu malvado favorito, né? E como é que foi esse processo seu de conquistar a credibilidade do pessoal? E uma outra pergunta também que eu gostaria de fazer é: como é que a gente poderia, no Brasil,
restringir os poderes da Suprema Corte, né? Então, por exemplo, o Castelo Branco, em 64, ele colocou vários critérios e, de certa forma, ele moralizou os critérios de promoção ao generalato, ele reduziu o tempo de permanência no posto. Então, hoje em dia, o general ele fica no máximo 12 anos no cargo, a média é 8, né? Os comandantes de unidade ficam no máximo 2 anos, antigamente ficava 8, 10 anos, né? Isso daí deu uma moralizada e houve um afastamento do poder dos militares, de certa forma, né, do poder político. Mas a Suprema Corte é uma coisa que fica tipo assim, nasceu torto, né? Porque como é que você cria um cargo que é vitalício, o sujeito senta lá e fica. Então eu queria que você desse um pouco da sua ótica em cima dessas duas questões que eu comentei agora, né? E também, como é que foi a sua condenação no Mensalão? Por que vários outros não foram e você foi? Se no Brasil uma coisa assim, às vezes você ser só autoconfesso, você não é suficiente para a pessoa, não tem materialidade, né? Como é que aconteceram esses processos aí? Coronel Montenegro, eu espero falar nesse assunto do Mensalão, nesse nosso programa, pela última vez na minha vida. Eu fui um combatente solitário no processo do Mensalão. Eu passei maus momentos na minha vida. Quando menino, Coronel Montenegro, eu sonhava ser militar do Exército. Eu estudei um curso em Petrópolis, no colégio do professor Geraldo Werneck, já falecido, e que Deus o tenha, porque é um grande brasileiro, chamado EMA, Exército, Marinha e Aeronáutica, um curso preparatório para as provas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Eu sonhava ser militar do Exército, mas tive que interromper, papai passou uma situação difícil, nós somos 7 filhos, naturais de papai, e o papai criava mais 2 filhos adotivos, 2 filhos por adoção. Nós éramos 9 em casa. Papai professor, Roberto Francisco, professor de matemática do 2º grau. Então, meu pai dava 4 aulas de manhã, 4 de tarde, 4 de noite, de segunda a sexta-feira. Sábado, ele dava aulas particulares para ajudar o orçamento da família, e domingo ele corrigia provas em casa. E o papai teve um problema grave de saúde quando eu era menino, aí na fase de 14, 15 anos, 14 para 15 anos, e eu tive que trabalhar. Fui ser office boy num escritório que acabou fazendo 5 desembargadores de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, que era do advogado Miguel Pachá, Lúcio Vasconcelos de Oliveira, Antônio Ricardo Binato de Castro, Antônio Isaías da Costa Abreu e Marlan Marinho de Moraes. Os 5 foram desembargadores saindo desse escritório onde eu fui boy quando eu era menino e tive que parar de estudar. À tarde, eu estudava de manhã cedo no Colégio Werneck e à tarde eu fazia o curso preparatório para a Marinha, Exército e Aeronáutica. O meu sonho era ser militar do Exército. Então, eu sempre tive, assim, essa alma militar, essa alma de guerreiro. Tanto que sempre fui atirador, era do Clube de Tiro de Petrópolis, e o nosso clube de tiro em Petrópolis funcionava dentro do 32º Batalhão de Infantaria Motorizado. Antigamente era o Batalhão de Montanha, era o Batalhão de Montanha de Petrópolis, Ainda é. Depois chamado... Ainda é Batalhão agora de Montanha? Agora voltou a ser Batalhão de Montanha. É o Batalhão do Imperador que o pessoal chama. Ah, é? E eu atirava 32, no clube de tiro. E sempre fui atirador, colecionador e caçador. Tinha uma grande coleção de armas, inclusive com carro de combate, carro de transporte de tropa, canhão antiaéreo, canhão antitanque, canhão anticarro. Eu tinha tudo isso no quintal da minha casa. Se vocês um dia forem à cidade de Paraíba do Sul, na entrada da cidade, vocês vão ver que há uma praça de canhões e carros de combate que eu doei ao município, porque eram de minha propriedade, adquiridos no leilão do Exército. Eu presidia a COUT, a Associação de Armaria, Coleção e Tiro do Brasil, e atirava. E sempre tive com o meio militar uma relação muito boa.
eu consegui liberar o calibre 45 para tiro esportivo, à época que o ministro do Exército era o general Leônidas Pires Gonçalves e o chefe do DNB era o general Paiva Chaves. Porque nós só podíamos competir de pistola até 38 super alto. E o mundo já tirava de pistola 45. E eu quero contar isso para depois avançar. E o general Leônidas Pires Gonçalves chamou o general Paiva Chaves ao gabinete e falou: atende o Jefferson aqui, que ele é um cara bacana, é amigo das Forças Armadas. Eu tinha a medalha de honra ao mérito da Marinha, tinha a medalha de honra ao mérito da Aeronáutica e tinha medalha da Ordem ao Mérito do Exército Brasileiro. E liberou o calibre 45 para nós. Olha como é que é a vida. E o filho do general Leônidas tinha uma casa em Araras, em Petrópolis, e eu sempre convidando ele, nós queremos prestar uma homenagem ao senhor no Clube de Tiro de Petrópolis, que fica dentro do batalhão. Nós atiramos no estande do batalhão, o 32º Batalhão de Infantaria Motorizada. Aí um dia, numa quinta-feira de manhã, me liga o general, ministro do Exército, né? O ministro general Leônidas, Jefferson. Pô, não, ministro, estou indo para Petrópolis, vou para Araras, para a casa do meu filho, mas sábado vamos de manhã cedo lá no clube de tiro, dentro do batalhão, e nós vamos fazer lá, eu quero atirar com vocês lá de 45. Falei, o senhor vai me dar a honra de atirar com a minha pistola 45. Ele falou, vou atirar com a sua 45. Aí eu disquei para o comandante do batalhão em Petrópolis, falei, comandante, sábado o ministro do Exército está aí. Ele vem a Petrópolis para a gente atirar na pista de tiro. Ele falou, Jefferson, tu vai me dizer isso quinta-feira, essa hora, vem o ministro do Exército aqui no Falei, eu fiquei sabendo agora, comandante. Ele vai visitar o filho dele em Araras e vai atirar com a gente lá. O que aconteceu? Em vez da festa ser do clube de tiro, a turma roubou nossa festa. Mas, de qualquer jeito, porque chegamos lá, banda de música, todo mundo perfilado, e o hino do comandante tocando, e o general Leônidas foi para atirar lá no estande de tiro com a gente, mas o comandante roubou a nossa festa, mas foi muito bom, foi uma excelente confraternização, e o general Leônidas subiu e foi atirar conosco. A minha pistola era uma Colt 45 com customização Wilson Combat. Ela era toda customizada. Cano Wilson, percutor Wilson, extrator Wilson, guia de mola Wilson, o cano era raia sinistrógena, gatilho de 1,5 kg de pressão, uma arma toda projetada. Monofilar, 8 tiros mais 9. Falei, general, o senhor vai atirar com a minha pistola. Uma pista nós fazíamos IPSC, uma pista de alvo de papel, a pista fechava e abria, depois silhuetas metálicas para derrubar, e terminava a prova, a pista terminava num saco d'água balançando ao vento. Falei, ministro, esse meu gatilho é muito leve, e se o senhor pentear esse meu gatilho, ele dispara, porque é uma arma customizada. Falou, eu vou fazer a pista com a sua pistola. Eu passei para ele meu cinturão, 6 carregadores com 8 tiros, mais o carregador carregado mais um 9, né? Ele foi atirar. Fez a prova caminhando. Pau-pau, double tap. Pau-pau, pau-pau. O alvo abria, ele pau-pau, 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 pau-pau. 36 disparos. Fechou o último disparo no balanço do saco d'água com um tiro e derrubou o saco de água e encerrou a prova. Ele não fez a prova com velocidade. Já não era mais criança, um homem de 30 anos, era um ministro do Exército, um homem de 66, 68 ou 70 anos de idade. 10-10, 10-10, 10-9, 10-10, 10-10, 10-9, 10-10, 10-10, 10-10. Silhueta metálica no chão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atirava uma monstruosidade de pistola 45. Aí acabou aquilo, nós nos reunimos, o comandante do batalhão, os militares do batalhão, e o comandante falou, e o ministro pediu para falar, e disse o seguinte: eu quero dizer a vocês uma coisa.
Quando nós precisarmos de ajuda de alguém, nós podemos convocar esses homens que pensam como nós, amam a pátria, amam a bandeira, respeitam a soberania nacional e morrerão do nosso lado se nós precisarmos deles. Basta que nós os convoquemos, que eles combaterão ao nosso lado. Rapaz, aquilo me deu uma emoção que as minhas palavras ficaram afogadas pelas lágrimas na garganta. Aí ele falou, Jefferson, fala em nome do clube de tiro você, em nome da coach do clube. Falei, general, me dá um tempo. Peço ao comandante que fale, porque eu estou muito emocionado. Foi uma das maiores emoções que eu senti na minha vida. E quero dizer a você, Coronel Montenegro, que toda essa luta que eu faço, eu, quando paro, lembro da memória desse compromisso que nós todos juramos aquele dia perante o ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves. Nós combateremos juntos com vocês. Nós vamos defender a pátria ao lado de vocês. Nossa bandeira jamais será vermelha. Nós nunca juraremos uma Constituição única mundial feita na ONU pelo globalismo. Nós jamais seremos governados por um governador globalista a partir da ONU em Nova York, burocratas que vão passar por cima da nossa soberania, da nossa bandeira e da nossa tradição judaico-cristã. Então, isso, para mim, me compele de coração à luta. Você vai me dizer, Roberto, o que o PTB está ganhando agora em defender o Bolsonaro? Absolutamente nada. Nada pedir e nada exigir. Botei o peito nesse tiroteio, já tenho 4 processos. 2 criminais montados pelo doutor Moraes, Alexandre de Moraes, em São Paulo, e 2 cíveis com indenização civil por danos morais. Eu, nessa luta, já acumulo 2 processos criminais, um, inclusive, contra a segurança nacional. Caiu. E 2 processos cíveis. Caiu ele. E 2 processos cíveis indenizatórios. E, naquela época do mensalão, eu lutei sozinho contra aquela corrupção que eu jamais testemunhara na Câmara dos Deputados. Já vi mensalão em Câmara de Vereador, em Assembleia Legislativa, mas quem deu o mensalão nos meus 24 anos de mandato de deputado federal, 6 mandatos consecutivos no PTB, pelo PTB. Quem fez isso foi o PT. Nunca nenhum presidente deu mensalão. O último presidente com quem eu trabalhei, eu era deputado federal, honrado, honesto, correto, foi o presidente João Batista Figueiredo, até a redemocratização. Veio o Sarney. Tancredo morreu, assumiu o Sarney. O que aconteceu? Toma lá da cá. Todo mundo nomeava para ter um carguinho ordenador de despesa para receber um dinheiro. Depois do Sarney veio Collor. Toma lá da cá. Itamar Franco, toma lá da cá. Fernando Henrique, um governo extremamente corrupto. Privatizações corruptas e a reeleição de presidente da República, que não havia aqui, na Constituição, ela foi... caiu foi o meu, né? A Constituição, o seu vídeo. O meu vídeo. O áudio está chegando. O vídeo que talvez tenha bloqueado aí a câmera. Da República, e a Constituição da República, que não previa a reeleição, foi modificada no governo Fernando Henrique e houve pagamento de R$100 mil por voto, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Eu quero dizer uma coisa a vocês, lutei sozinho naquela do mensalão. Nem os deputados federais do PTB me apoiaram. Eu tive apoio das mulheres do PTB, por incrível que pareça. As deputadas federais Edna Macedo,
Elaine Costa, Kelly Moraes e 2 deputados queridos, o pastor Eduardo, o pastor Josué Benson, do Pará, e o deputado Eduardo Seabra, do Amapá. O líder do PTB, que é hoje ministro do Tribunal de Contas da União e foi ministro, amor, caiu a minha imagem aqui, tem que refazer a minha imagem aqui, que é ministro do TCU e presidente do TCU, Zé Múcio. O Valfrido dos Mares Dias, que era o ministro do Turismo. O senador do PTB, que era o líder do PTB no Senado, que era o Fernando Bezerra, do Rio Grande do Norte, mais o ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury, eles só iam na minha casa para pedir que eu renunciasse à presidência do PTB, para o Valfrido assumir a presidência do PTB, que o Lula ia nomear um delegado cana-brava para relatar o inquérito contra mim no Mensalão, e ele me absolveria por inocência. Eu disse, olha, eu entrei pela porta da frente, vou sair pela porta da frente. E enfrentei sozinho, a não ser com essas ajudas aqui, da deputada Edna, da Elaine, da Kelly, do pastor Josué Benson, do Eduardo Seabra, enfrentei sozinho essa luta, sem a companhia de ninguém. Infelizmente, uma coisa que me magoa profundamente, as nossas Forças Armadas caçaram a minha medalha de honra ao mérito militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Foi a coisa que eu mais senti na minha vida. A perda do mandato, que era o 6º, eu não me importei. Quando eu cheguei na comissão de ética, eu disse, eu estou renunciando ao mandato. Eu estou sublimando o mandato. Eu não vou sair daqui pela porta dos fundos. Eu vou cair lutando de faca no dente, machadinho na mão. Eu tenho honra, eu tenho filhos, eu tenho netos. Vocês me aviltam com a acusação que me fazem. E eu vou enfrentar vocês sozinho até o final. E sozinho eu os enfrentei. Na Comissão de Ética, na CPI da Câmara e na CPI mista do Congresso Nacional. Fui caçado, lutando como um leão. Combati como um leão, sem me amedrontar diante desses comunistas odiosos do PT, do PCdoB, do PSB, sem me importar com a traição do PSDB e do DEM, porque o Rodrigo Maia e o Goldman do PSDB, que foram me abraçar, pediram às bancadas do PSDB e do DEM que votassem a favor da minha cassação, porque se eu escapasse ileso, eu poderia me eleger presidente da República. Mas estou de pé, de cabeça erguida, e aí de peito aberto ao lado do presidente Jair Bolsonaro, para brandir a minha espada da justiça ao lado dele, se ele precisar. Lembro a frase do ministro Leônidas Pires Gonçalves. Se nós precisarmos desses patriotas, basta convocar que nós estaremos ao lado dele. Eu tenho como honra essa pistola 45 que eu recebi e dei de presente ao bravo... Comprando uma música. E dei de presente a um bravo advogado, que é o chefe do jurídico do PTB, Luiz Gustavo da Cunha Pereira, um jovem de 40 anos, instrutor de tiro. Eu falei, essa arma é para quem ama. E eu quero dar a você, porque você tem amor a essa arma, você é um grande colecionador e um grande atirador. Porque, para mim, é um motivo de grande honra poder ter sido convocado naquela época pelo ministro do Exército, convocação que eu guardo no meu coração. E estou combatendo ao lado do capitão, e estou combatendo ao lado do capitão Bolsonaro, em nome dos meus credos, em nome da minha bandeira, em nome do meu Brasil e em nome da nossa soberania. É isso aí. E quem conspira contra isso são esses 11 urubus fantasiados de preto do Supremo Tribunal Federal. Conspiram contra a democracia e conspiram contra o mandato do presidente Jair Messias Bolsonaro. Deputado, quero colocar uma pergunta aqui que é bastante interessante.
O senhor acha que com todos esses problemas que nós estamos tendo aí de atropelamento entre os poderes, que é hora de uma nova Constituição, o senhor acha que essa Constituição de 88 ela vai conseguir fazer com que avancemos? Tudo. É que ele caiu. Caiu? Eu acho que caiu. Vai agora aqui no streamer. Alô, estou ouvindo. Tá vendo? O senhor acha que é o momento Eu não estou conseguindo. O senhor acha que é A minha possível... mulher está... Não, espera lá. Deixa, eu vou falar, eu vou falar. Deixa, me dá 5 minutos. Tá ok, Vocês tranquilo. vão falando, peraí. A gente Eu vou dá voltar. uma prorrogada, Deixa ele entrar de novo. O lance é o seguinte, né? Qual é a ideia? Queremos saber do deputado Roberto Jefferson se vai ser possível sair do outro lado com essa Constituição atual. Porque o que está havendo, gente, na verdade, é um atropelamento de poderes, né? Em virtude dessa... A segunda pergunta que eu fiz, que acabou que ele estendeu na resposta da primeira, foi justamente que como é que a gente faz, né, para, por exemplo, para restringir o poder do STF, né? Porque ele... a gente tem um poder que... Como é que pode? O sujeito senta lá na cadeira e fica lá... não pode, né? Assim, não tem nenhum contrapeso. Não, inclusive sem critério, né? Não tem um critério, né? Até mesmo os critérios de nomeação para a Suprema Corte são critérios muito vagos, né? Então, isso provoca um problema. Então, assim, eu não quis me estender explicando isso aí para o pessoal que está assistindo, mas até 64, nas Forças Armadas, o tempo de permanência em cargos de comando de unidades, né, e nos postos de oficial-general, eles não tinham uma regulamentação muito clara, né? Então, o que acontecia? Às vezes um coronel ia comandar um quartel em Teresina, em Picos, ou em Bagé, no Rio Grande do Sul, e o sujeito ficava 8, 10 anos comandando o quartel, e, de certa forma, ele virava meio que dono da cidade, né? E aí, o Castelo Branco, né, por incrível que pareça, justamente foi quando um general chegou no governo que ele pegou e regulamentou esse processo. Só dar uma acertada aqui ele já está voltando aqui. Deixa eu ver, caiu de novo. Acho que ele está numa chácara, numa fazenda, alguma coisa assim, né? Não deve estar na cidade, não. Pois é, mas aí o que eu estava falando é isso. Então, assim, o Castelo Branco, de certa forma, ele regulamentou e até moralizou. Porque o que acontecia antigamente, às vezes um coronel chegava num quartel daquele do interior, com 8, 10 anos comandando, aí virava fazendeiro também, casava o filho com a filha do prefeito, do fazendeiro, depois candidatava a prefeito, e ficava um ciclo do poder meio viciado, né? E com o Castelo Branco é que houve essa regulamentação de cargo de função de comando 2 anos, no máximo 3, em caráter excepcional, é criada ali uma recondução. Os postos de oficial-general também, você fica ali no máximo 4 anos em cada posto e é promovido, né? Sendo que nós temos aí, por exemplo, a minha turma são acho que 23, 25 generais, ou seja, são ali no máximo uns 20, uns 100 generais ao todo de brigada no Exército. Desses 100, talvez tenha ali uns 40 vão para a divisão e só uns 13 chegam a 4 estrelas, né? Então, isso daí é muito, muito restrito, né?
E no caso ali, as Forças Armadas, existe uma regulamentação do tempo que o sujeito fica. Agora, na Suprema Corte, isso não acontece. Então, o sujeito chega lá, ele senta na cadeira de ministro e vai ficando. Pronto, voltou, gente. Voltou? Isso. Que coça que eu tomei. Não tem problema. Deputado, deixa eu tirar o Albert aqui para jogar o senhor na posição para cima aí. Pronto, agora eu coloco o Albert, coloco o Coronel Montenegro. Deputado, eu queria saber do senhor o seguinte. Dado o problema que a gente tem visto aqui no Brasil, tá? De atropelo de poderes, o senhor acha que essa Constituição de 1988 ela consegue fazer com que nós atravessemos essa crise, ou a própria Constituição é uma fabricante de crises? Porque desde 88 já tivemos dois impeachment. Qual é a sua visão? Constituinte agora, eu não sei se a esquerda poderia levar vantagem, penso que não. Mas seria uma grande saída para o Brasil você reescrever a Constituição. Mas nós precisamos nos livrar urgentemente desses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles estão viabilizando a democracia no Brasil. Hoje, tem uma entrevista no Antagonista do Rodrigo Maia, dizendo que nós vamos viver uma grande crise social, de desemprego, de economia no pós-pandemia, no segundo semestre, e que a saída é o Poder Judiciário. Quer dizer, ele se confessa um líder político incapaz. Dinheiro, né? O Poder Judiciário não legisla. E não legisla, não tem legitimidade para executar, para legislar. Exatamente. É gente nomeada pelo que tem de pior, que é lobby do pior gabarito. Os ministros que estão lá são lobistas. O futuro presidente, o Luiz Fux, foi indicado pela mulher do Sérgio Cabral, como é o nome dela, amor? Adriana Anselmo. E pelo Zé Dirceu, porra. Ele, quando chegou no Rio de volta, que tinha sido nomeado e aprovado no Senado, beijou os pés da Adriana Anselmo. Vai ser o presidente do Supremo, rapaz. Mas, deputado... O atual presidente do Supremo é esse, doutor... Mas a dúvida é o seguinte... Que não tem nenhuma condição de presidir. Exatamente, mas olha só, a dúvida com relação à pandemia é a seguinte: nós sabemos que essa pandemia, que a debacle econômica, ela vai ter um responsável. Eu não tenho a menor dúvida disso, que agora no segundo semestre, nós estamos entrando depois da manhã, que vai haver um responsável. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, ele não tem uma representação política, ele vai receber um custo político, né? Mas nós queremos saber o seguinte: a população vai responsabilizar o presidente, os prefeitos ou os governadores? Quem é que o senhor acha que paga essa conta política? Prefeitos e governadores. Você não pode deixar impune o Dória. O que o Dória fez em São Paulo foi criminoso. O que o Witzel fez no Rio foi criminoso. O que o governador de Pernambuco fez em Pernambuco foi criminoso. Eles quebraram o país. E quebraram para afrontar o presidente da República, porque receberam respaldo do Supremo Tribunal Federal, que amarrou as mãos do presidente da República, impedindo que ele pudesse fazer ações de saúde preventivas ao vírus comunista chinês. Quando disseram a ele: você não pode dizer nada sobre o protocolo de tratamento e você não pode dizer nada sobre o isolamento social, se é vertical, se é horizontal. Você só pode dar dinheiro. O presidente deu dinheiro e os malandros roubaram. Em São Paulo, no Rio. O senhor foi o primeiro a denunciar o escândalo do Covidão da Jovem Pan, porque eu assisti. Eu até fiz um vídeo comentando. O senhor foi a primeira pessoa... Vocês viram ontem o hospital do governador Dória, em São Paulo, chovendo, virou uma piscina, chovia em todos os cômodos do hospital. Quer dizer, foi uma obra para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, que feita sem nenhuma qualidade técnica e que não aproveitou ninguém. Então, são os prefeitos, são os governadores e o Supremo que deu a arma a eles para atirar no peito do presidente da República. Os 11 presidentes nomeados pelo lobby, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal,
tem que responder por esse crime de lesa-pátria, por essa fraude que o Brasil viveu e pela crise econômica financeira que nós vamos enfrentar no segundo semestre. E o seu Rodrigo Maia, que agora está com a cueca borrada porque é neto de vó, foi criado por vó, um boboca, é um boboca que não tem liderança nenhuma, presidente da Câmara pedindo socorro a ministro do Supremo para governar o Brasil, um boboca, um desqualificado, um boboca, neto de vó, filho de mãe. Esse homem não tem nenhuma qualidade política. Como pode presidir a Câmara? Eu vi essa Câmara presidida por Nelson Marquesan, Freitas Nobre, doutor Ulisses Guimarães, está na mão de um boboca. E o Senado, esse é um Columbre, é um outro boboca, que faz o que o Fernando Henrique manda. O que a gente... O que os nossos internautas têm interesse em saber é o seguinte: o presidente Bolsonaro tem condições agora de manobrar um acordo político, né, uma coalizão política que lhe permita a governabilidade, que lhe permita, por exemplo, fazer um presidente da Câmara, ou conseguir, sei lá, no Senado a abertura de um impeachment contra alguns dos ministros? O senhor acha que é possível isso? Você faz acordo com quem merece confiança. Como é que você pode fazer um acordo com o Rodrigo Maia? Como é que você pode fazer um acordo com o Alcolumbre, o Baturé, o Botafogo? Como é que você pode fazer um acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o amigo do meu pai? Todos os 3 suspeitos de corrupção, 2 comprovadamente. O Baturé tem 4 processos de lavagem de dinheiro e corrupção passiva no Supremo, e o Botafogo também 4 processos de lavagem de dinheiro e corrupção. Eles não tomam uma atitude que o Supremo prisa no rabo deles. Qualquer posição de independência que eles queiram tomar, agora vai ser o Luiz Fux que vai substituir o amigo do meu pai. O Luiz Fux vai dizer: ô Rodrigo, não ronca de galo aí não, pô. Tem processo aqui que vai te permitir ser preso e caçado igual o Eduardo Cunha. E eu vou botar na pauta. Ô, Baturé, não banca o macho aí botando impeachment na pauta, não, que você tem processo aqui de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e o procurador pediu 20 anos para você, Baturé. Se você puser na pauta, nós vamos te processar e você vai sair caçado e preso, que nem o Eduardo Cunha foi. Não dá para fazer acordo. Nós vamos ter que. E como é que você quebra esse ciclo? Como é que você quebra o ciclo viciado? Poder garantidor ou poder moderador do artigo 142 da Constituição. Eu não vejo outra saída. Nós temos que aposentar compulsoriamente esses 11 ministros que fazem o papel de 11 presidentes do Brasil no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos aposentar esses homens que são marxistas, maoístas, comunistas, globalistas e querem impedir um governo honrado, honesto, conservador e de direita do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eles não se conformam de haver perdido a eleição para eles. O que a gente vê, na verdade, é uma tentativa de terceiro turno mesmo, né? Está vendo aí uma tentativa de terceiro turno. A gente observa isso daí. Né? A ponto do Rodrigo Maia dizer isso hoje no jornal, que ele é incapaz de ajudar. Se o Supremo não ajudar, ele não tem como fazer. Como? Presidente da Câmara diz uma bobagem dessa. Só neto de vó. Só um netinho de vó criado por vó. É admitir incompetência, né? Admitir incompetência. Devia renunciar. Esse devia renunciar. Pessoal, nós estamos chegando nos 45 minutos. Eu queria que o pessoal colocasse, então, as considerações finais aí, que a gente vai encerrar a nossa live, deputado. Eu queria que o senhor colocasse aí o Coronel Montenegro, o Albert, e o senhor fizesse as colocações finais aí. 45 é o primeiro tempo. Deus queira, haja o segundo para nós. Não, vai ter sim. Vai ter, se Deus quiser. Eu quero agradecer a vocês e quero dizer que na lápide de meu avô Ibrahim, que foi vereador pelo PTB em 1945, meu pai foi vereador pelo PTB de Petrópolis em 58 e 62,
Eu fui 6 vezes deputado federal pelo PTB, no PTB. Minha filha, Cristiane Brasil, 3 vezes vereadora na capital do Rio de Janeiro, deputada federal pelo PTB. Também 4 gerações de pessoas da minha família no PTB. Na túmula de vovô Ibrahim, cristão, filho de libaneses, o último que nasceu no Brasil, filho de vovó Latife Kairala e vovô Thanos Abes. Tinha, assim, uma trovinha, que o vovô era um poeta popular, que nós aprendemos na família e escrevemos na sua lápide. Na bandeira cabe a pátria, por maior que a pátria for. Numa hóstia pequenina, cabe Deus, nosso Senhor. Então, eu quero dizer a vocês que esse é o meu legado. Eu recebi de meus bisavós, de meus avós, de meu falecido pai, o professor Roberto Francisco, de minha mãe, e quero deixar meus filhos, a meus netos e meus bisnetos. Nem que nos custe o sangue, nós vamos defender esse legado. Amor a Deus, amor à família, amor à bandeira e amor a... Caiu. Voltou. Tá sem som, deputado. Obrigado a vocês. Tá sem som, que pena. Não, voltou agora. Voltou. Foi um telefonema. Agora voltou. Eu quero dizer isso a vocês. Esse é o nosso PTB. Nós mudamos o nosso estatuto, o nosso programa. Fizemos um programa em 2018, no dia 21 de abril, na Convenção Nacional. Um programa conservador, à direita, contra o aborto, em defesa da família, em defesa do Brasil, em defesa da nossa bandeira, em defesa da nossa soberania, da liberdade, da democracia e da verdadeira justiça. Porque justiça sem liberdade, como querem fazer alguns do Supremo Tribunal Federal, não existe. A verdadeira justiça é a justiça livre, não a dos tiranos e dos autoritários. Estarei ao lado de vocês, combatendo por esses credos e por essa fé. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, gente. Vou partir para o encerramento. Peço que vocês não saiam do estúdio aí, que a gente tem aquele bate-papo do final. Pessoal, muito obrigado aí. Então, uma boa noite para vocês aí. Essa semana, quarta-feira, estreia já o nosso ciclo de debates da Guerra do Vietnã. Vamos estar o Fontoura, o Cabaé e eu aqui. Tá? Então, já na quarta-feira, as 10 mil aeronaves que os Estados Unidos perderam na Guerra do Vietnã. Forte abraço, Brasil. Um beijo enorme para vocês aí. A gente faz esse programa com muito carinho, gosta muito de vocês aí. O Brasil vale a pena, pessoal.